Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre polinômios, tá bom pessoal? Eu preciso relembrar isso com vocês porque é a base para todo estudo nosso referente ao polinômio. Então, fazendo uma introduçãozinha, polinômios, vou botar aqui ó, polinômio. Polinômio ele sempre é feito assim ó, p de x, né? A gente tem uma variável x e a gente vai ter os termos do polinômio. Eu vou colocar isso tudo com calma para vocês. Então vocês podem botar assim ó, n-1, tá? Termo 1, termo n-1. Aqui você vai botar vezes x n-1, mais até chegar lá no a1 elevado a x a1 mais a0, tá? Por que a0 puro? Porque aqui vai ser x elevado a 0, não é isso? X elevado a 0 vai dar o que? Vai dar 1. Então vai ficar esse cara aqui independente, tá bom pessoal? Então ó, por aqui a gente já pode colocar algumas regrinhas básicas. Os coeficientes aqui tem que ser naturais, então coeficientes naturais. Mais o que? Como eu falei para vocês, os termos. Primeiro termo, segundo termo. Então, ó, termos. A gente pode botar a n vezes x elevado a n, ponto e vírgula. Qual é o outro termo? A n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então a gente tem os termos, somou, separou o termo do outro, diminuiu também. Tá? Então tanto faz aqui mais quanto menos, tá certo? Então vamos lá. Falei para vocês desse cara aqui, ó. Importante, tá? Porque ele é o termo independente. Tá bom, pessoal? Então, quem é o nosso termo independente aqui? É o A0, é o último lá. Poxa, professor, não estou entendendo muito bem. Calma que eu vou botar um exemplo com um número para vocês, tá? Mas de antemão, é importante que vocês vejam isso daqui, tá? Saber o que é o termo, qual é a cara de um polinômio de forma geral, tá bom? Então, A0, nosso termo independente. Por que é independente, professor? Porque, pessoal, ele é um valor que não depende da variável, tá? Você pode botar assim, ó, não depende da variável. Tá ok? Que variável? No caso aqui, ó, x, tá bom? X é a nossa variável, tá? X elevado a 7, a 6, entendeu? A 1 e a 0, tá certo? X elevado a 15, a 14, a 1 e a 0, tá bom? X é a nossa variável. Vou botar aqui um parênteses grandão. O que mais falta aqui, pessoal? Vou botar um exemplo para vocês agora, né? Primeiro vamos botar assim, ó, variável igual ao quê? Qual é a nossa variável? X. Tá bom? Essa é a nossa variável aqui. Por que variável? Ó, olha aqui, tá vendo? É de acordo com ela que tudo isso aqui vai variar. Professor, então se eu botar 2 aqui para o x, eu vou botar assim, ó, p entre parênteses 2. Tudo aqui vai ser 2? Correto. Corretíssimo. Vamos botar aqui um exemplo. Eu vou usar um exemplo que eu já usei com vocês, tá bom? Vou botar, deixa eu ver, eu acho que era assim, ó, p de x, tá? Sempre assim, igual, vou botar ó, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 8, tá bom, pessoal? Por que eu botei esse valor? Porque eu vou atribuir um valorzinho aqui, mas antes disso a gente tem que identificar o grau. O que é o grau de um polinômio? É o maior expoente, tá? Olhou para cá, ó, qual é o maior? 3, 2, 1 ou x elevado a 0? É o 3, não é, pessoal?
3. Então se é o 3, o que eu vou fazer? Grau igual a 3. Só isso. Certinho, pessoal? E agora, o que está faltando para mim? Está faltando eu atribuir um valor, tá? Então, pessoal, eu vou atribuir um valor aqui que eu acho que é a raiz desse polinômio, tá? Eu acho que é o 2. Então, se eu colocar ó, x igual a 2, tá vendo aqui, ó? X igual a 2. Onde tiver x, eu vou botar 2. Então, o polinômio x, vou botar aqui 2 logo, tá? Então, o polinômio 2 vai ser 3 vezes 2 ao cubo, certo? Menos 2 vezes 2 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes 2, tá bom, pessoal? Só estou substituindo x. Menos 8. Aqui a gente vai ter 2 ao cubo, dá 8, tá? 3 vezes 8, deixa eu botar passo a passo. 3 vezes 8, menos 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 4 dá 8, menos 8, certo? Olha só, aqui eu tenho 3 vezes 8, menos 3 vezes 8, ó, menos 8, aqui vai dar menos 8 também, mas vamos simplificar, 3 vezes 8, 24, menos 8, menos 8, também vai dar 24, opa, deu zero. Pessoal, quando a gente encontra zero, a gente tem o que? A raiz do polinômio, tá? Então, ó, a gente pode botar aqui que x igual a 2 é a raiz do polinômio. Por que a raiz do polinômio? Porque é um valor que eu atribuo ao x que transforma esse polinômio em zero, tá bom? Por que isso é importante? Porque lá na frente vocês vão ver isso daqui em, por exemplo, até função afim mesmo, né? A equação do primeiro grau, vocês vão ver na equação do segundo grau, tá? Na equação do segundo grau a gente vai ter duas, tá bom? A gente vai ter dois valores que igualam o nosso polinômio a zero, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai só aprofundando, tá? Mas é muito importante entender isso daqui, os termos, tá bom? Porque a gente sempre fala em termos semelhantes. Então, aqui eu tenho termos semelhantes, só para a gente relembrar. Não tem. Porque termo semelhante é quando a letrinha aqui é a mesma parte literal. Tá bom? No caso aqui a gente não tem. Então, como é que a gente faz? O que a gente resolve aqui? Não dá nem para somar nem para subtrair, tá bom? Então a gente fica travado aí. E aí a gente atribui um valor e consegue achar a raiz. Tá? Isso é só uma introduçãozinha. Não é preciso se aprofundar muito. É só para a gente entender essas partes do polinômio. Tá bom? O grau, os termos, o termo independente que vai ter em todo polinômio. Na equação do primeiro grau a gente tem, né? Na função afim. Na equação do segundo grau a gente também tem. É a letra C que a gente atribui. O coeficiente C. E assim a gente vai se aprofundando, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e até a próxima.